Você me pergunta, pastor, como é que eu sei? A resposta não está dentro de você. A resposta está na cruz do Calvário. Você vai olhar para a cruz, é lá que você vai encontrar a resposta. E se você conseguir ver Jesus Cristo morrendo pelos seus pecados, derramando seu sangue pelas suas iniquidades, se você conseguir perceber que o sofrimento dele é em seu lugar, sim, você é eleito. Porque somente os eleitos percebem isso. Mas você não vai encontrar resposta olhando para dentro de você, não. Tipo assim, será que eu sou bonzinho? Será que eu mereço? A resposta é não, você não é bonzinho e você não merece. Mas você vai olhar para a cruz, e se ali você conseguir ver a agonia do Salvador e dizer, foi por mim, e eu coloco a minha esperança, a minha expectativa e a minha salvação somente no sacrifício de Cristo, você é da descendência de Abraão. Rebeca foi perguntar a Deus, por que é que meus filhos ficam brigando na barriga? São irmãos, são gêmeos, não é? Por que eles ficam brigando? Resposta de Deus, Gênesis 25, verso 23. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Essa foi a resposta de Deus para Rebeca com relação aos 2 filhos brigando na barriga. Qual a interpretação que o apóstolo Paulo está dando aqui para esse episódio que ele traz como comprovação do que ele está dizendo, de que dentro de Israel há um outro Israel, que é o Israel espiritual? O que ele está dizendo aqui, a interpretação de Paulo, é a seguinte: ambos eram filhos de Isaque, que era o herdeiro da promessa, filho de Abraão. Eles eram gêmeos, portanto estavam em igualdade de condição, não era como Ismael e como o próprio Isaque. Antes deles nascerem, Deus escolheu um deles para ser o herdeiro das promessas. Terceiro, quando essa escolha foi feita, eles não tinham feito ainda ou cometido nem o bem nem o mal. Ou seja, a escolha de Deus não foi baseada nem da previsão do que eles fariam, e nem de qualquer coisa que eles já tinham feito. Deus escolheu porque quis. Porque o critério não tinha critério. Eram dois bebês na barriga, um igual ao outro. Deus escolheu um e disse, esse, que inclusive vai ser o mais moço, ele vai ser o senhor do mais velho, e o mais velho vai servir ao mais moço. Eles representarão 2 nações que se dividirão e brigarão, mas prevalecerá a nação que vier do mais moço, que será Jacó. E Deus fez essa escolha antes que eles nascessem. Olha como Paulo interpreta isso no verso, voltando aqui para Romanos, no verso 11. Não eram gêmeos, nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Aí vem aqui um parênteses, né? Onde Paulo explica. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Qual é o propósito de Deus? Que o povo dele seja dele de acordo com o propósito dele, porque ele chama. Não é porque o povo merece, mas porque Deus chama. Não é porque fizeram bem, não é porque um é melhor do que o outro, mas porque Deus chama. Esse é o propósito de Deus. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não foi porque Jacó era melhor do que Esaú, mas por aquele que chama. O critério é que Deus chama quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer, e esse chamado não é baseado em obras, não é baseado em quem merece ou quem é melhor do que o outro, é baseado na soberania de Deus, como Ele fez também com Isaque. Para que ficasse claro que o povo de Deus é composto daqueles que Deus soberanamente chama, aí Paulo diz, Deus disse a Rebeca, verso 12, o mais velho, que é Esaú, será servo do mais moço. Isso significava dizer que o herdeiro das promessas seria o filho mais moço, ao contrário do que era comum na época, que geralmente era o mais velho que herdava. Então,
falando em termos da cultura da época, o herdeiro era para ser Esaú. Mas Deus reverteu a condição humana exatamente para mostrar a soberania dele. É quem eu escolho. Eu não respeito as atribuições ou instituições humanas, mas é aquele que eu chamo. E ele escolheu Jacó. E de fato Jacó se tornou o herdeiro, ele se tornou parte do Israel espiritual, ele se tornou parte do povo de Deus, filho de Deus, um dos patriarcas, dos nossos heróis da fé, mencionado na Escritura, é dele que vem o nome da nação de Israel, tudo isso por escolha divina de Deus, quando ele era um bebê no ventre da sua mãe, não tinha feito bem ou mal, não tinha nascido, e ao lado dele tinha um irmão que estava nas mesmas condições que ele estava, portanto elegível também, mas não. E Paulo termina citando o profeta Malaquias como prova do que ele está dizendo. Leia comigo, Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3. É o último livro do Antigo Testamento, não deve ser difícil para achar. Malaquias capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 2. O amor do Senhor por Jacó. Deus falando à nação de Israel, dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Resposta de Deus: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Quando a nação de Israel, muito tempo depois do acontecimento com Isaac e Rebeca, e muito tempo antes de Paulo escrever a carta aos Romanos, quando a nação de Israel uma vez questionou a Deus, dizendo: o Senhor disse que nos ama, mas onde está a prova do teu amor? Nós estamos aqui cercados de nossos inimigos, nossa situação financeira é difícil, somos escravos, subsidiários do império babilônico, persa, e pagando tributo, pagando imposto, e o Senhor disse que nos ama. Em que é que o Senhor nos amou? Resposta de Deus: você quer uma prova do meu amor? Eu vou dar. A prova de que eu amo vocês é que eu amei o pai de vocês, Jacó, e aborreci Esaú, que era o irmão dele, quando eu poderia ter feito o contrário. Mas eu amei vocês e aborreci Esaú. Essa é a prova do meu amor, que eu escolhi vocês para serem o meu povo. Quanto a Esaú, olha o verso 3. Eu fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom é outro nome para Esaú, é a mesma coisa. E se Esaú diz, se os descendentes de Esaú dizem: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Esaú será chamado terra de perversidade, e olha só, gente, agora, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó e Esaú representam Jacó, os eleitos de Deus, o Israel dentro de Israel, o povo de Deus, do qual nós somos os descendentes espirituais, e Esaú representa aqueles que Deus deixou entregues aos seus próprios pecados e contra quem Deus está irado para todo sempre, e que sofrerão a sua justa ira por toda a eternidade. Essa é a prova do meu amor, diz Deus à nação. Vocês querem saber o meu amor por vocês? E não é a mesma coisa que Deus vai nos dizer hoje? Às vezes nós questionamos a Deus: será que o Senhor me ama? Dá tudo errado na minha vida. Tenho 40 anos, não arrumei namorado ainda. Não passo em concurso nenhum. A minha empresa está falida, eu vivo apertado. Doença, tem uma doença que me acompanha, não fico bom. Doença na minha família. Dá tudo errado na minha vida, Deus. Será que o Senhor me ama? Qual é a resposta de Deus? Qual é a maior prova do amor de Deus para com você? Não são as bênçãos materiais, mas a maior prova de Deus é essa: eu amei Jacó
e aborreci Esaú. Eu amei você, escolhi você, chamei você pelo Evangelho, perdoei os seus pecados e fiz você parte desse povo espiritual que tem a origem lá em Abraão e antes dele. O meu povo, o povo antigo, o povo eterno. Fiz você membro desse Israel espiritual. Essa é a maior prova do meu amor por você. Então não me questione se às vezes nem tudo dá certo na sua vida, mas se lembre dessa eleição soberana, que você faz parte do povo de Deus e que você vai ser herdeiro do mundo, do novo céu e da nova terra, que você vai receber imortalidade, um novo corpo, a vida eterna. Essa é a resposta que Malaquias dá ao povo de Deus e é a resposta que Paulo dá aqui sobre o questionamento. As promessas de Deus falharam? Não, a promessa de Deus não falhou. A promessa de Deus se cumpre no Israel espiritual, no Israel dentro do Israel, dentro desse povo que ele elegeu e chamou desde a antiguidade e que ele ama mais do que qualquer outra coisa, enquanto que os outros serão largados à sua própria ruína e destruição por causa da sua incredulidade, que é o que ele vai falar nos capítulos 10 e 11, me aguarde até chegarmos lá. Que privilégio. Como é que a gente pode terminar isso aqui, gente? Esse capítulo, essa parte do capítulo 9, tão pujante. O que é que nós podemos aprender? Eu quero destacar 3 ou 4 pontos aqui. Primeiro, o fato de que Deus escolheu soberanamente, de entre os filhos de Abraão e de Isaque, aqueles que seriam seus filhos, os filhos da promessa e a descendência prometida, indica que existe um Israel espiritual dentro do Israel biológico. E que esses do Israel espiritual são eleitos, ou foram eleitos soberanamente por Deus, e é para com eles que Deus cumpre todas as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todas aquelas promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem nesse Israel espiritual. É a eles que Deus cumpre as promessas, eles creram no Messias, antes do Messias chegar e depois quando o Messias chegou. Então esse é o primeiro ponto, a palavra de Deus não falhou. Segundo, esses filhos de Deus, eles foram eleitos não somente de entre os filhos de Abraão, mas também de entre todas as nações. E esse é o grande mistério que quem vai explicar é o apóstolo Paulo. Que essa eleição de Deus não foi somente dos filhos de Abraão, mas ele elegeu também muita gente de outras nacionalidades. Paulo vai falar disso a partir do verso 24 desse capítulo 9. Ele vai dizer, Deus chamou não somente a nós, de entre os judeus, mas também de entre os gentios. Então hoje, você brasileiro, que mora em Goiânia, está aqui no Ocidente, 2000 anos depois que estas palavras foram ditas, você é descendência de Abraão, você é israelita, você é o verdadeiro judeu, você tem a verdadeira circuncisão, você faz parte do Israel espiritual, você é o povo a quem Deus fez as promessas e ele não falhará, a palavra de Deus não caiu, mas ela se cumpre naqueles que Deus chamou e que Deus elegeu. Terceiro ponto, a palavra de Deus, portanto, não falhou, e nada poderá nos separar do seu amor. Nada poderá nos separar das suas promessas, ele haverá de cumprir tudo o que prometeu. Por isso que Paulo se refere à igreja como sendo o Israel de Deus, no final de Gálatas. Agora aqui eu preciso também dizer alguma coisa à guisa de conclusão. Alguns queridos irmãos, ao lerem o capítulo 9 e impressionados com a força da argumentação, eles dizem que essa escolha que Deus fez aqui é uma escolha para privilégios nacionais. Deus está escolhendo nações. Mas, gente, não tem nada de nação aqui, porque Deus está escolhendo judeus de entre judeus. Portanto, ele está escolhendo indivíduos. Ele está falando aqui em filho de Deus, ele está falando aqui de obras, antes de nascer não tinham feito bem nem o mal. Ele está falando aqui de salvação. Ele não está falando de privilégios nacionais, como às vezes algumas pessoas querem interpretar o capítulo 9, dizendo que a eleição aqui é eleição em termos nacionais. Não tem nada de nacional aqui, embora a escolha de Isaque e depois a escolha de Jacó teve efeito para os seus descendentes, mas a escolha aqui é de indivíduos para a salvação, porque no final do capítulo 9, Paulo vai dizer que Deus escolheu gente não somente de entre os judeus, mas também de entre os
gentios. E mesmo que seja escolha de nação, a nação é composta de quê, gente? É composta de indivíduos. Então não tem como fugir de que Paulo está falando aqui da escolha e da predestinação de indivíduos para a salvação. Podemos ter dificuldade com a passagem, podemos não entender a passagem, ela pode mexer muito comigo, ela pode levantar muitos questionamentos, mas uma coisa é inegável, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não tem como fugir dessa interpretação, ela é simples, é clara, é a única que encaixa em todo o contexto. O que Paulo vem discutindo desde o capítulo 1? Privilégios nacionais de Israel contra os judeus? De forma nenhuma. Ele está respondendo a pergunta, como é que o homem se justifica diante de Deus? Por que agora ele vai mudar o foco? Ele está falando da eleição individual, está falando de escolha e predestinação para a salvação e deixar entregues aos seus próprios pecados aqueles que vão ser condenados eternamente por sua própria responsabilidade. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas. Primeira delas, por favor, não deixe de orar para os seus filhos. Porque a primeira coisa que vem no coração de um pai, quando ele ouve falar sobre oração e predestinação, e diz, e se meu filho não foi eleito? E se meu filho não foi escolhido? Quantos anos Isaac orou para que Rebeca tivesse um filho? 20. Depois de 20 anos nasceu Isaquinho, o filho da promessa. Filho de Deus, servo de Deus, exemplo de fé. Não desista de orar pelos seus filhos. Enquanto eles estiverem vivos, há esperança, especialmente vocês que têm filhos que não estão andando nos caminhos do Evangelho. Filhos que estão desviados, filhos que um dia participaram da igreja, foram até batizados, fizeram profissão de fé, mas que não andam mais nos caminhos de Deus. Não desista, a semente está lá. Estava conversando com o Dr. Derek Thomas, que veio para o nosso encontro da fé reformada, e comentando como, infelizmente, não é? Acontece muito isso, especialmente hoje em dia, até muito frequente entre filhos de pastores, que são criados no Evangelho, que conhecem a palavra desde cedo, e depois de uma certa idade, geralmente quando vão para a universidade, eles não querem mais seguir no caminho do Senhor. E o Derek Thomas disse, eu tenho um filho por quem eu peço também as orações. E eu sei que aqui nesse auditório há pastores também que gostariam que vocês orassem pelos filhos deles. E entre aqueles que me ouvem também. O fato de que a salvação é soberana escolha de Deus, em momento nenhum é um empecilho para que você ore pela conversão do seu filho. Porque no mesmo capítulo em que Paulo está falando que é segundo a eleição de Deus, Paulo diz que Isaac orou 20 anos pela sua esposa e Deus deu um filho crente. Então oremos, irmãos, e não desistamos dos nossos filhos. Enquanto há vida, há esperança. Segunda coisa, também não deixe de evangelizar. O fato de que a salvação, em última análise, vai depender do chamado eficaz de Deus. É Deus que vai trazer, é Deus que vai chamar de uma maneira irresistível. Isso não quer dizer que nós não devamos evangelizar, porque é através da nossa pregação que Deus vai chamar os que são seus, aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Ao contrário, nós devemos nos animar a pregar a palavra de Deus cada vez mais. Uma palavra também aos jovens da igreja, adolescentes da igreja que estão me ouvindo aqui nessa noite. Você teve o privilégio de nascer na igreja. Você teve o privilégio de conhecer o Evangelho desde cedo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou foi consagrado na sua igreja se você vem de uma outra denominação. Os seus pais, de um jeito ou de outro, ofereceram você a Deus, oraram por você e quiseram que você fosse um servo de Deus. É o desejo mais profundo do coração deles. Desde cedo você aprendeu as histórias bíblicas, a cantar aqueles corinhos. Aprendeu o que é que o cristianismo significa, o que é certo e o que é errado. Isso não significa que você é filho de Deus e que você está salvo. Você vai ter que ter um momento em que você, diante de Deus, vai dizer: Deus, eu creio em tudo isso. Eu sou isso, eu faço parte do teu povo, te dou graças por esse privilégio. Eu quero professar a minha fé, eu quero assumir o cristianismo que meus pais me ensinaram. E eu quero viver para a tua glória.
Então não demore em fazer isso. Não demore em fazer isso. Se você já entendeu a mensagem do Evangelho, se você crê nessa mensagem, não demore em dizer: eu quero fazer minha profissão de fé, eu quero me tornar membro comungante da igreja, eu quero professar Jesus, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Se você de fato já confessou isso, não pense que pelo fato de você ter nascido na igreja, isso é uma garantia de que você é filho de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são de fato israelitas. Você me pergunta: pastor, como é que eu sei? A resposta não está dentro de você. A resposta está na cruz do Calvário. Você vai olhar para a cruz, é lá que você vai encontrar a resposta. E se você conseguir ver Jesus Cristo morrendo pelos seus pecados, derramando seu sangue pelas suas iniquidades, se você conseguir perceber que o sofrimento dele é em seu lugar, sim, você é eleito. Porque somente os eleitos percebem isso. Mas você não vai encontrar resposta olhando para dentro de você, não. Tipo assim, será que eu sou bonzinho? Será que eu mereço? A resposta é não, você não é bonzinho e você não merece. Mas você vai olhar para a cruz, e se ali você conseguir ver a agonia do Salvador e dizer: foi por mim, e eu coloco a minha esperança, a minha expectativa e a minha salvação somente no sacrifício de Cristo, você é da descendência de Abraão, você é do descendente prometido, você é daqueles a quem Deus fez a promessa, e você não será envergonhado por entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Que você faça isso nessa noite, que você creia, olhe para o Senhor Jesus, e você será salvo dos seus pecados e da sua culpa. Que Deus nos ajude nessa noite, irmãos. Oremos. Em Romanos 9,16 está escrito: assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. A nossa escolha em Cristo deve gerar em nós uma profunda gratidão e um desejo de viver para a sua glória. Uma advertência importante para nós é não assumirmos que, por sermos parte dos escolhidos, temos garantida a nossa salvação independente do nosso viver. O que significa ser um escolhido de Deus? Isso nos chama a uma vida de santidade e obediência. Em 1 Pedro 2:9, somos descritos como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso implica uma responsabilidade. Não podemos nos acomodar em nossa posição, pensando que a eleição é uma licença para viver de qualquer maneira. Pelo contrário, somos chamados a refletir a luz de Cristo nas nossas vidas, com ações que glorifiquem ao Pai. Quando vivemos de maneira contrária aos princípios de Deus, desonramos o nome que levamos e arriscamos nos afastar da verdade da nossa eleição. Outra advertência que devemos considerar é a seriedade do nosso compromisso como escolhidos. No Evangelho de Mateus 22:14, Jesus nos lembra: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O simples fato de ter sido chamado para seguir a Cristo não garante que sejamos parte dos escolhidos. Devemos examinar nossos corações, garantir que a nossa fé não é superficial, mas que estamos verdadeiramente enraizados em Cristo. Um verdadeiro eleito vive em constante arrependimento e busca por transformação, estando atento às tentações e distrações deste mundo que podem nos afastar da verdade. Além disso, a vida do escolhido de Deus é marcada por perseguição e provações. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo nos adverte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se somos realmente escolhidos, enfrentaremos oposições e lutas. No entanto, essas dificuldades não devem nos desanimar, mas fortalecer nossa fé e determinação em servir ao Senhor. Em Romanos 8,37, somos lembrados de que, apesar das tribulações, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, ao enfrentarmos as adversidades, lembremo-nos de que somos parte do povo escolhido de Deus, dotados da força
e do poder do Espírito Santo.